Então já está sendo compartilhado. Eu fiz aqui os grupos. Vocês podiam, por enquanto, aí testar para ver se vocês conseguem entrar, porque a ideia aqui é vocês poderem, né, durante as aulas práticas, entrarem e discutir entre vocês aí, tá? Então, por favor, quem for, né, por exemplo, do grupo 1, entra aí no grupo 1 e vê se consegue conversar lá, nessa sala, e volta aqui e me dê um retorno, por favor, tá? Se alguém puder fazer isso aí. Tá aparecendo para vocês já esses grupos aí, não está? No Teams de vocês? Me confirme isso aí, por favor. Alguém, gente, entrou lá? Denise, qual que é seu grupo? Meu grupo é o grupo 3. Tô faltando o Thiago. Tá, deixa eu ver se eu consigo mudar as configurações aqui só dele. Deixa eu ver. Qual vai ser? Duas? Professor, onde é que olha para poder achar essa sala que você falou? Aqui no Teams, quando você entra no Teams, eu não sei se está aparecendo automaticamente aqui para vocês. Eu acho que não está aparecendo todos, porque parece que automaticamente são apenas 10. Mas está vendo aqui que tem geral e logo abaixo os canais, grupo 1, grupo 2. Você vai entrar no seu Teams, clicar em equipes, clicar no laboratório de física e tentar localizar esses grupos. Se não estiver aparecendo automaticamente, tenta buscar. Mas vocês conseguiram visualizar assim como está na minha tela aqui ou não? Aí clique em reunir, né? Para poder entrar na sala. Você já clicou no grupo? Já. Isso. Agora, tá aparecendo os 14 grupos aí? Tá aparecendo os 14 grupos, sim.
Tá. Aí eu quero saber só se vocês conseguem conversar em grupos, né, dentro dessas salas, mas torna para cá, não é para ficar lá agora, não. Só para ver se deu certo aí. Denise, Oi, quem que é a pessoa? é o Thiago. Qual o Thiago? Esqueci o sobrenome dele. Do carro, eu acho. É, né? E é com H ou sem H? Ele não tá aí, não? TH. Sem H? É. Thiago José do Carmo? Deixa eu Isso ver aí, se né, vai Thiago? permitir. Cadê ele? Isso mesmo. Ei, É, parece que permitiu. Confere lá, tá, Thiago? Você tá no grupo, mas a princípio tá ok aqui, tá com 6, né? Pode ser que ele me permita fazer isso, então. Pessoal, mais alguém tem alguma dificuldade aí? Teve algum problema com o grupo? Todo mundo está em algum grupo? Tem alguma solicitação? Veja bem, eu estou falando agora dos grupos do AVA, tá? Esses grupos do Teams aqui é só para abrir salas individuais para vocês conversarem. Então, por exemplo, eu vou passar uma prática, né? E aí, o que vocês vão fazer? Como vocês a atividade é em grupo e vocês precisam discutir, vocês vão entrar nessas salas, é opcional também, claro, né? Mas é para facilitar para vocês, vocês vão entrar nessas salas. Então, eu sou né? A Denise é do grupo 3, vai entrar os 6, vão clicar no grupo 3 e lá vão conversar só entre eles. Ok? É isso que eu pedi para vocês testarem. Você testou aí, Denise? eu testei, tá? O Tá Jonathan ok? já apareceu, o Thiago apareceu. Acho que tá certinho. Vocês conseguiram se comunicar lá, né? Aham. Beleza. Esse é o grupo do Teams, pessoal. Não tem nada a ver com o do AVA. Claro que é o mesmo grupo, mas esse aqui é um grupo de trabalho. O grupo lá no AVA é para separar vocês e, né, e vocês vão fazer um relatório e eu vou receber um relatório para o grupo, tá? Apenas um do grupo, igual que eu permiti 6 pessoas nesse grupo aqui, né? Eles vão juntar os 6, vão reunir e um deles vai me encaminhar o relatório, né, que o grupo fez. Um deles vai me encaminhar. Muito importante colocar o nome só de quem participou. Então, por quê? Porque se alguém faltou a aula naquele dia, essa pessoa já não vai poder fazer o relatório, né? Ou, pelo menos, vai perder alguns pontos da atividade se não assistiu junto com a turma, tá? Então, para não ter inconsistência de você lançar. Agora, a gente vai conversar sobre isso quando eu der o primeiro relatório, tá? Porque a pessoa pode até ajudar fazendo o relatório, mas aí, quando não bater com a chamada, essa pessoa vai perder, né, alguns pontos devido à aula que foi aqui ao vivo. Não é igual à aula teórica, por exemplo, porque aqui é literalmente como se você faltasse a aula prática de laboratório. Né? A aula prática, a teórica, ela é individual, então você assiste sozinho depois, a hora que você quiser, mas que já é mais complicado. Ok? Pessoal, mais alguém tem problema aí com o grupo? Tem um grupo com 3. Deixa eu ver se todos estão. Tá tudo ok aqui. Ficou um grupo com 3, 2 grupos com 4. É isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. O Ava tá ok.
Aula 1 tá aqui a gravação, aula 2 também já tá a gravação. Hoje a gente vai fazer a aula 3. Olha só, não coloquei o link, vou aproveitar e vou fazer isso agora, porque pode ser que tenha alguém que ainda não entrou. Ok, depois eu posto a gravação da aula. Ok, pessoal, nenhuma dúvida então? Todo mundo tem grupo, a gente já pode dar início. Tiago Henrique, isso aí não é o Almeida, é o quê? Não é para mim não, né? Não sei se foi o Thiago que eu pus no grupo, mas enfim, qualquer coisa vocês falam comigo, tá ok? Pessoal, vamos dar início aqui então, né? A gente vai continuar com a aula teórica. A gente falou na aula passada sobre potência de 10, algarismo significativo, erro, né, nas medidas. Então, isso falando sobre precisão, né? Precisão, algarismo duvidoso, algarismo avaliado. Então, isso é muito importante para vocês apresentarem as medidas no relatório, ok? Vou abrir aqui os slides da aula 2, tá? Esses são menores, tá, pessoal? Essas duas últimas aulas aí de slides, e aí eu vou dar uma atividade para vocês fazerem, para essa parte teórica ficar bem, bem entendida, tá? Bem sólida aí, para a gente ter bons relatórios, ok? Só confirmar uma coisa aqui. Eu só postei o cronograma, né? Então, eu vou postar de uma vez aqui, antes de começar a aula, vou postar aqui no geral, o modelo de relatório. Vou aproveitar para comentar com vocês aqui. Não, deixa eu ir por aqui. Então, coloquei aqui o arquivo, tá? Que é o modelo de relatório. Eu pensei que eu tivesse comentado isso com vocês também, mas não, né? Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui, vão baixar o modelo, tá? Tá em um Word, então facilita para vocês fazerem.
Mas vocês vão ver que alguns roteiros têm a forma de texto, tem a forma de... Tem alguns questionários, tem algumas perguntas, mas essas perguntas vocês vão responder na forma de texto dentro do relatório, tá? Não é para copiar a pergunta e responder pergunta. Então vamos lá. Né? Aqui vai ter uma capa, título, seu nome, nome do professor, aqui o nome do grupo, né? Então tá tranquilo aqui de editar. Já tem um sumário aqui pronto, né? Com introdução, objetivos, materiais e métodos. Aí você vai enumerar os materiais, vamos dar uma olhada aqui. Os materiais utilizados, o procedimento experimental. Então, vamos lá. Aproveitando o momento, né? Então, ó, na introdução, o que que você faz na introdução de um relatório? Na introdução, você vai falar sobre o conteúdo, sobre a matéria que é abordada nesse experimento, tá? Então, se eu vou falar de um experimento de força, o que que eu vou fazer? Eu vou ir lá, né, pesquisar, pegar algumas fontes e falar sobre o conceito de força, né? Falar sobre as leis de Newton que forem ser abordadas, apresentar as fórmulas que vão ser utilizadas na experiência, né? Então, tudo que você for falar de teoria vai estar na introdução, ok? O objetivo é quais são os objetivos do relatório. Pretende-se, através desse experimento, demonstrar a relação entre força e aceleração num corpo em movimento, né? Você vai fazer vários experimentos, variando a força que é aplicada ali no carrinho e medindo a aceleração dele, né? Ou força é aceleração em massa, vou variar a massa e ver o que acontece com a aceleração mantendo a força constante, entendeu? Você vai falar qual que é o objetivo, normalmente ele é bem sucinto mesmo. E aí, materiais e métodos, que é mais um tópico. Em materiais utilizados, você vai enumerar ali tudo que você utilizou. Você pode colocar foto da montagem e falar cada material. Olha, ó, utilizei uma roldana, um suporte para o pino da roldana, uma corda de 1 metro, um trilho, um carrinho que desliza, né, sobre o trilho. Usei pesos de 50 gramas. Enfim, você vai enumerar ali no 3.1 e no 3.2 é o procedimento experimental. Nessa parte, você vai descrever. Tá explicado aqui, tá vendo? Objetivos, material e método, lista de materiais utilizados, ok? A gente está no procedimento experimental, né? Procedimento experimental, então você vai descrever, né, em forma de texto, o procedimento realizado durante a prática. Então, você não vai copiar igual está ali no roteiro. Eu estou falando aqui, pessoal, como a forma que funcionaria numa aula presencial, né? Vocês colocando ali a mão na massa. Claro que a gente vai adaptar, uma vez que nem sempre vocês vão montar esses experimentos aí. Principalmente quando for experimentos, né, lá no laboratório que eu realizei, mas vocês podem descrever também os que forem do laboratório virtual. Mas vamos lá, então você vai descrever literalmente, olha, peguei um trilho, coloquei sobre a bancada, medi a posição inicial na posição 0, coloquei um carrinho sobre o trilho, sobre o carrinho, na verdade, eu estou descrevendo aqui como se eu tivesse feito, mas a ideia é você descrever isso não utilizando a primeira pessoa, tá? Então, vocês vão falar assim, olha, coloca-se um carrinho na posição tal, a partir daí monta-se a roldana sobre o trilho, enfim, você vai descrevendo isso, tá? Até chegar, falar como você fez cada medição, né? O carrinho foi solto pela primeira vez
e o tempo né, e foi medido o tempo que ele demorou para percorrer uma distância de 70 centímetros. Foi feito esse procedimento 3 vezes e tirou-se a média desse tempo para ter uma precisão melhor. Após isso, variou-se a massa do carrinho da seguinte forma, colocando peso sobre ele, e o experimento foi repetido para se observar a relação da aceleração com a variação da massa, mantendo a força constante. Então, você vai realmente explicar cada coisa que foi feita ali, da forma que foi feita. Como não, né, foi vocês que fizeram, quando não for, vocês fazem como se tivesse sido, né? Porque vai estar tudo explicado. E aí, esse item é resultado de discussão. Então, aqui você vai apresentar a discussão, quanto que você mediu, qual foi o valor do tempo na primeira medida, na segunda, na terceira, obtendo uma média tal, né? De acordo com esses valores, após variar a massa, construímos um gráfico, aí você vai apresentar esses dados em tabela, vai apresentar o gráfico, vai apresentar a regressão linear se for necessário, ok? E aí, né, apresentando todos os seus resultados e falando o que, que significa cada resultado. As pessoas confundem, acham que só tem que falar o que significa lá na conclusão. Não. A conclusão, ela também é bem pequena. O resultado, né, as partes que você mais vai escrever aqui é no desenvolvimento e nos resultados de discussão, que você vai apresentar tudo que você fez. Tá? Vocês vão ler aí depois com calma. Na conclusão, você vai falar literalmente o que você concluiu com o experimento, se foi possível verificar essa relação entre força e massa, né? Ou se não foi, falar algumas coisas vocês vão ver quando vocês baixarem aí, vai ter que durar um pouquinho aqui. Não vai adiantar eu mudar isso aqui, né? Porque isso é o que eu baixei. Enfim, então, na conclusão, né, tá falando aí, vocês vão recapitular sucintamente os objetivos e falar se eles foram, né, de acordo com o objetivo que era verificar a relação entre força e aceleração, o experimento permitiu, né, fazer essa verificação, uma vez que a variação da aceleração em relação à força foi da seguinte forma. Foi possível também observar a relação da aceleração com a massa, quando, né, enfim. E aqui referência, né? Você não vai tirar o que você vai pular na introdução, você não vai tirar da sua cabeça, né? Você não vai reinventar as leis de Newton, então você vai falar de onde você pegou. E anexo, caso seja necessário, caso você precise consultar alguma tabela, caso você queira apresentar alguma coisa que não cabe no corpo do relatório, você coloca aqui, tá? E está explicado também. Então essa é a ideia, esse é o modelo de relatório que a gente vai usar. Tranquilo? Então vamos aqui para os slides. Só pegar uma água aqui, pessoal. Ô, Thiago, Oi? você está compartilhando a tela? Tô. Não está aparecendo para mim? É só para mim que não está aparecendo, gente? Eu tô vendo a tela. Ah, bom, que Também tô susto. vendo a tela. Aqui tá normal. Quem que falou aí que não tá vendo? Jonathan, eu vou ver se eu saio aqui da... Olha aí, Jonathan. Eu mostrei o modelo de relatório no Word, tá? Ainda bem que tá todo mundo vendo. Mas obrigado por você ter falado, tá, gente? Não hesitem, não. Se acha que tá alguma coisa, né, que eu tô mostrando, eu não tô, abre o microfone aí e fala. Não é bom nem só mandar no chat, porque às vezes eu tô se eu tiver em outra tela, naturalmente eu não vou ver, tá? Quando vocês virem também que eu tô falando, que eu posso estar falando, e o microfone está desligado, mesmo que não seja com vocês, fala, pessoal, o microfone está desligado aí. Né? Teve situação de o microfone estar desligado, eu não ver e continuar falando. Tá? Então, vou só pegar aqui uma água rapidinho e a gente continua aqui. Um minuto.
Pessoal, então vamos lá. Tá? Hoje a gente vai falar sobre fontes de incertezas, média, mediana, desvio padrão, incerteza nas medidas. Tá? É alguma coisa de teoria, mas né, já tem algumas equações aqui, algumas fórmulas para a gente calcular algumas coisas aí na prática, alguns erros, né? No final que a gente vai chegar lá, eu vou passar uma atividade aqui para vocês começarem a ler na aula de hoje. Eu pretendo não passar muita coisa, já que tem que ser feito aqui em grupo, né? Para não dar tempo e vocês terem que ficar se reunindo depois. Então, porque tem hora que dá um barulhinho aqui, eu estou olhando se alguém mandou alguma coisa. Pois é, eu estou vendo aqui, ó, que tem umas câmerazinhas aqui por exemplo, no grupo 1 e uma no grupo 8. Tem alguém que está nesses grupos agora? Eu imagino que quando você está dentro de um grupo, você não consegue acompanhar aqui no geral, consegue? Sabe me falar isso? Não, se você tá dentro de outro grupo, não dá pra ver a aula aqui. Você está lá no canal, você não vê a aula aqui, né? Pois é, tem umas câmerazinhas lá em alguns grupos, eu não sei se tem alguém lá, mas enfim. Vamos lá. Mas como eu estava falando, então eu vou passar essas primeiras atividades dessas primeiras aulas, de forma que vocês consigam fazer durante a aula. Então, devo passar hoje, no final dessa aula, para vocês lerem o material, tá? Junto nos grupos aí. E na aula que vem, que também é uma aula curtinha, que a gente vai finalizar essa parte teórica, vocês fazem a atividade, que é bem simples, né? No sentido da atividade. Não que o conteúdo seja simples, mas são exemplos resolvidos que eu vou pedir para vocês refazerem, né, para vocês entenderem alguns cálculos de erro. E aí a gente faz na próxima aula e eu marco a agenda da entrega, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Incerteza ou erro? Incertezas ocorrem naturalmente em processo de medição e podem acarretar em erros de medidas. Nós vimos incertezas, né, na aula passada, que depende até da escala, né, onde que está a incerteza nos seus algarismos ali de medida, ok? E devemos trabalhar para reduzir as incertezas para evitar que erros sejam gerados nas práticas no laboratório. Então, as incertezas podem acarretar erro, porque se o meu número vai até tal algarismo de certeza, eu tenho que saber que depois daquele algarismo ali, depois do duvidoso, né, aqueles outros números ali, né, a gente viu que nem devem ser apresentados, apenas o primeiro algarismo duvidoso, porque ele já é um algarismo de dúvida, os próximos também nem se falam, né? Isso depende da escala. Vimos também que a incerteza às vezes é pela medida do aparelho, é pelo último algarismo da escala, no caso de instrumentos digitais, enfim. Eu tenho erro aleatório, tá? O que é o erro aleatório? É o erro que está relacionado a condições ambientais, né? É o erro que o estudante vai fazer de forma errada ali, por inexperiência, às vezes não sabe ler o aparelho, né? Faz a aproximação inadequada, então esse é um tipo de erro. E o erro sistemático, que está relacionado com as incertezas do aparelho de medida, seja devido à calibração, à sua sensibilidade, devido à reprodutibilidade do experimento. Nem todo experimento pode ser reproduzido, né, nas mesmas condições. Então, eu peguei o carrinho e soltei para medir o tempo que ele vai demorar para correr. Eu tô dando muito esse exemplo,
porque é uma das práticas que a gente vai fazer, tá? Que eu filmei para apresentar para vocês. Então, na hora que eu solto esse carrinho, eu vou soltar, ele vai bater lá no anteparo. Na hora que ele bate, essa colisão, às vezes tira os medidores do lugar, né? Quando eu soltar novamente, naturalmente eu não vou conseguir soltar, por mais que eu minimize esse erro sistemático, eu não vou conseguir soltar exatamente do mesmo lugar. Posso soltar 1 milímetro para trás, 1 milímetro para frente, tá? Enfim, então esse é o tipo de erro sistemático. E aqui eu falei isso para vocês na aula passada, né? Cheguei a desenhar essa distribuição gaussiana de probabilidade, que é o quê? Né? Basicamente, né, imagina que eu pegue um certo experimento e faça ali várias medidas. Vamos pegar um experimento bem simples, tá? Sei lá, eu vou fazer uma medida de tempo, por exemplo. Ok? Então eu vou... Mas vamos pegar uma coisa assim meio grotesca. Tá? Eu vou contar aqui, vou tentar contar em segundos, eu não tenho um instrumento muito bom, que certo fenômeno demora para acontecer. De forma que, quando eu contar, eu posso ter vários estudantes, né? Vou pedir para vários de vocês contarem o tempo de duração de um fenômeno qualquer. Ok? E aí cada um vai ter uma sensibilidade, né? Vai ter uma resposta a isso. Então, pode ser um experimento, assim, ó, o tempo que eu demorei para ir lá, pegar a água, voltar e sentar aqui em segundos. Então, alguns vão falar assim, demorou 30 segundos, o outro 33, o outro 45, o outro 40. E eu vou ter várias medidas ali, né? Mas, naturalmente, quando acontece esse tipo de situação, tá? Deixa eu colocar um slide aqui. Espera aí. Quando acontece esse tipo de situação, né? Então, imagina que eu tenho aqui... Vou pegar aqui, né? Tem um gráfico aqui, né, de tempo, então imagina que aqui está o 30, aqui está o 40, então aqui está o 20, então esse é o eixo, tá? Imagina que isso aqui é tempo. E aí eu vou começar a perguntar, né? Aí um falou 30, um falou 32, o outro falou 25, né? E eu vou ter várias medidas aqui. Naturalmente, pessoal, isso aqui na verdade vamos pegar assim, ó, número de medidas. Imagina que é uma amostragem né, eu tenho muitas amostras ali, e aqui é o tempo que cada um achou. Então imagina que, né, sei lá, 50 alunos aqui acharam essa medida aqui de 30, né? Aí 30 alunos acharam aqui 35. Então, essa distribuição naturalmente ocorre, né, de forma que, quando eu somar todos e calcular a média, vamos imaginar que a média deu aqui, ó, no 30. Então, isso aqui, a média aqui no eixo X, eu vou chamar de X barra ou de T barra. Essa é a média. Naturalmente, quanto mais eu afasto da média, né, vamos pensar numa situação real. Vocês concordam que a maioria, né, vai estar mais próximo da média, né? Quem fez o experimento de maneira mais séria ali, né? Claro que não estou falando que tem que acertar. Mas se eu demorei, vamos imaginar que eu demorei 30 segundos, né? Já que é um exemplo,
eu demorei 30 segundos. Ok? A maioria vai estar próximo ali, né? Poucos alunos, já que eu demorei 30, devem achar aqui na casa do 20, né? Menos ainda depois de 40 aqui, né? O cara que estava dormindo falou, não, peraí, foi 15 segundos. Um aluno talvez vai falar isso, né? Agora, mais que 20 aqui, uns 10, uns 28, eu vou ter uns 30 falando, próximo ali 29, 30, então eu vou ter uns 50. Então, isso aqui, essa curva, essa distribuição de probabilidade gaussiana, aqui a gente está construindo de acordo com a medida, tá? Presta atenção. Então, naturalmente, eu vou ter uma distribuição maior, né? A maioria vai falar aqui próximo da média, tá? E se afastando ali vai ser cada vez menos, né? Ninguém vai me falar que demorou 70 segundos. Ninguém vai me falar que demorou 2 segundos. Eu praticamente não vou ter nenhum dado aqui. E aí, quando eu construo essa curva de probabilidade, eu tenho essa distribuição, mais ou menos dessa forma, que eu chamo de distribuição normal. Ok? Isso é uma distribuição normal de probabilidade. Então, o que o cara fez? Ele descobriu que quando eu tenho várias medidas, né? Aqui é a média, a distribuição em torno da média é mais ou menos dessa forma, tá? E aí, descobrindo esse tipo de curva, a gente pode fazer algumas afirmações, né? Claro, de acordo com os estudos estatísticos, sobre essa curva, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Só que toda medida você consegue construir uma distribuição normal dela. E aí, a partir daí, aí a gente vai ter uns intervalos aqui, né? Aqui é a média. E aí eu sei calcular, de acordo com essa distribuição normal, eu sei calcular o desvio padrão. Falei com isso de vocês na aula passada. E aí, quando você analisa estatisticamente, então aqui imagina que eu tenho uma vez o desvio padrão. Aqui eu tenho menos o desvio padrão. Aqui eu tenho, sei lá, 2 vezes o desvio padrão, menos 2 vezes o desvio padrão. Tá? Imagina que a média é 30 e eu calculo o desvio padrão, sei lá, me dá 36. Então, eu tenho já um estudo falando qual a probabilidade de uma medida estar aqui entre menos o desvio padrão, tá? E mais o desvio padrão. Então, eu posso falar, se não me engano, a gente vai ver, mas eu acho que 68%, né, a probabilidade da medida correta está aqui, né? Imagina agora que eu não falei que foi 30 segundos, tá? Isso aí eu fiz de acordo com os dados que vocês me deram. Eu não sei qual é o valor real, mas eu sei de acordo com esse estudo que já que eu considerei ali o desvio padrão 6, entre 24 e 36, a probabilidade da medida correta estar entre 24 e 36 é 68%. Se eu pegar aqui 2 vezes o desvio padrão, aí é maior ainda. Se eu pegar 3 vezes, aí é quase 100%. Acho que mais de 99%. A gente vai ver esses valores exatos mais para frente, mas é mais ou menos assim, tá? A probabilidade, teoricamente, essa curva, né, nunca vai chegar no zero. Sempre vai ter uma probabilidade, mas ela vai se aproximando tão assintoticamente aqui que a possibilidade, sei lá, da medida correta estar aqui na frente é 0,00001.
Entenderam? Isso é a distribuição de probabilidade aqui, tá? Então, ele chama de função de densidade de probabilidade, a PDF, escreve a densidade de probabilidade P em função da variável x, ok? A área total, qual que é a área total dessa curva? É 100%, né? Se eu pegar toda a curva, eu posso afirmar que ela está em algum ponto ali abaixo da curva, a medida correta, né? Porque toda curva praticamente é todo o eixo x. Então, ali é 100%. Só que nessa área que eu mostrei para vocês aqui, ó, a probabilidade, essa área aqui é 0,68. Ou seja, 68%, né? A probabilidade de você encontrar a medida em qualquer ponto, ela é 1. Não é assim? Em algum lugar ela está. Então, a probabilidade, se eu pegar todo o universo ali possível, a probabilidade é 1. Mas entre a média ali, o desvio padrão antes e depois da média, é 68%. Vamos ver aqui. Então, incerteza do tipo A. Utiliza a distribuição de probabilidade, a função de distribuição de probabilidade gaussiana, mas você tem um conjunto de sucessivas leituras de um mesmo mensurando. O que é mensurando? É o que você mediu, que estão sendo dispersos, que estão dispersos. Lembram os erros aleatórios da visão tradicional. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Cada um falando uma medida, né? Numa turma igual vocês de 70, eu poderia construir, ó, em 70, 20 me falaram que foi 32 segundos, 15 me falaram que foi 28, 15 me falaram que foi 34, e aí vai diminuindo. 10 me falaram que foi 23, 2 me falaram que foi 18. Então só vai abaixando, vocês estão entendendo? Então aqui mostra, ó, isso que eu falei para vocês. Então aí eu tenho a distribuição de probabilidade, tá? Vocês estão vendo que isso aí é uma função exponencial, tá ok? Eu tenho y máximo e tenho y máximo vezes e elevado a menos meio ali no eixo y, são as referências que eu peguei. E no eixo x eu tenho uma coisa linear, que pode ser, como eu falei ali, o tempo, né? Então vamos lá, teoria da distribuição normal ou gaussiana. Y é a frequência relativa da variável de medida x, é igual eu falei, frequência é quantas vezes aquilo se repete. Então aqui eu tenho o número, né, de alunos que me deram aqui o valor 0, no caso, né? Porque aqui está centralizado. O número de alunos que me deram esse valor. Então, quanto mais longe da média, ó, o número de alunos vai caindo, ó. Seja para mais, para menos ou para mais. Então, aqui, ó, quase 0 alunos vão me dar aqui depois dessa medida. Ok? Vamos lá. Frequência relativa da variável x. Então, o que eu falei no nosso exemplo, y é o número de alunos que me falaram um valor de tempo. Tá? Mi, essa grandeza aqui, ó, mi, é o valor médio. Então, é a média de x. Tá? A gente vai ver que a gente vai chamar muito de x barra. Então, mi é igual a média para a população. E sigma é o desvio padrão de x. Aqui, a média, mi e o desvio padrão refere-se a n tendendo a infinito. Tá? O que é n tendendo a infinito? Então, o número ali de amostras, tá? Eu preciso de uma amostragem muito grande. Então, aqui, ó. O que é isso aqui? Da forma que eu falei para vocês. Isso é a média. Aqui eu tenho a média menos o desvio padrão. Aqui eu tenho o x aqui nesse ponto. É a média mais o desvio padrão. Ou seja, de
a média menos o desvio padrão até a média mais o desvio padrão. No nosso exemplo, a média era 30, o desvio padrão era 6. Então, é de 24 aqui a 36. É isso aqui. Olha o que ele fala. Que eu tenho 68,27% da medida correta está aqui. Tá? Se eu pegar 2 vezes o desvio padrão, então na nossa média, no nosso caso, seria entre 18 e 42, eu tenho já a certeza aqui, ó, de 95,45%. Ok? Que já me atende bem, né? 95% de certeza. E se eu pegar 3 vezes o desvio padrão, ó, é 99,73. Então, a chance de estar nessas extremidades aqui é o quê? 0,27%. Isso porque aqui ainda tem esse pedacinho. Se eu pegar mais uma vez, praticamente vai tender a zero. E quanto mais eu caminhar ali no eixo X, mais isso vai tender a zero, ok? Média. Eu acho que média, né? Todo mundo está familiarizado aí com a forma de calcular a média de um número. Essa aqui é a fórmula, tá? Como eu falei, x barra é média. A forma de apresentar como somatório é 1 sobre n. Somatório de i igual a 1 até n de xi. Isso aqui é a média que a gente chamou de μ. Na prática, pessoal, o que é isso? A média vai ser, então, é 1 sobre n vezes. Aí aqui é x. Então, imagina que isso seja igual, e começa igual a 1 até n igual a 4, por exemplo. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Ok? Que é a mesma coisa que a medida 1 mais a medida 2 mais a medida 3 mais a medida 4 dividido por 4, que é o número de vezes. É a forma que a gente, né, sempre calculou aí a média. A mediana, para valores muito dispersos, que não necessariamente referem-se às medidas do mesmo objeto, a mediana pode ser uma forma mais interessante de representar a grandeza física apontada. Então, se eu tenho uma dispersão muito grande, ao invés de eu somar tudo e calcular a média, eu calculo a mediana, tá? Que aí a mediana, vocês vão ver que está relacionado mais com o centro geométrico, vamos dizer ali, daquela dispersão, do que da média em relação aos valores, aos módulos ali de cada medida, tá bom? O desvio padrão da média. Eu não vou ficar falando essas fórmulas, tá? Mas acredito que vocês entendem. Na verdade, eu vou ficar falando. A média é igual ao desvio padrão sobre a raiz de n. Vocês vão ver no texto que eu vou, material que eu vou passar para vocês hoje, como que é feito em que situação que você calcula usando n, usando raiz de n, você vai ver lá, tá? Isso é igual ao somatório. O que é xi menos x barra? É a medida menos a média, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a média, que é o x barra, igual, sei lá, a 4, ok? E aí eu fiz 3 medidas, x1 igual a 3,8, x2 igual a 4,3 e x3 igual a 4,8, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a média. Na verdade, o U aqui é o desvio padrão da média. Então, eu vou pegar o U é igual. Eu vou pôr aqui desvio padrão, sigma linha. O que é raiz de N? Quanto que é N aqui? X1, X2, X3. N igual a 3 sobre raiz de 3. Isso é igual
Então, eu vou ter que pôr o somatório ali de I, de xi menos a média ao quadrado. Então, vai ser 3,8 menos 4 é igual menos 0,2. 4,3, que é o x2, menos 4 é igual a 0,3. 4,8 menos 4 é igual a 0,8. Qual que é o somatório disso? Vou fazer o somatório, elevar ao quadrado e dividir por n, que é 3, que multiplica 3 menos 1, 2. Então, vou dividir por 6. Então, essas contas aí, né, vocês sabem fazer. O erro relativo, já que é relativo à minha medida, né? No caso, a minha média. Então, como que eu calculo o erro? Delta x barra é a média. Então, imagina que minha medida é x igual a, sei lá, 75, ok? E eu achei um delta x igual a 5. Então, isso aqui me dá uma medida x igual a 75 mais ou menos 5. Como que é esse erro percentual? Eu divido 5 por 75. Isso aqui vai me dar 1 sobre 15, não é isso? Isso. Que vai me dar... Cadê a... Ah, tá. Que é igual, fiz a conta aqui, é 0,066. Deixa eu ver se é isso. 2. É isso. Tá ok? Ou seja, quando eu multiplico isso por 100, eu tenho que o erro é 6,6%. Então, esse é o erro da minha medida. Eu errei ali, né? Porque é 5. Naturalmente, se o meu erro fosse a medida 75 e o erro 7,5, meu erro aí é 10%. É alto, é baixo? Sei, depende do que você está medindo, né? E aqui fala de como associar incertezas diversas para a mesma medida. Então, se eu tenho um erro da escala, mas de uma escala, né, que eu medi, um erro da outra, ou na mesma medida eu tenho, na verdade, né, eu medi uma coisa ali com a régua. Ó, eu vou considerar o erro da escala, que nós vimos na aula passada, vou considerar a posicionamento aqui, eu vou considerar que eu posicionei aqui para medir, né, a posição ali do meu carrinho ou da minha própria régua, vou considerar mais metade da escala, meio milímetro, enfim, o que que eu faço? Faço ali o erro total ao quadrado é igual ao erro de, vindo o erro associado à situação x ao quadrado mais o erro associado à situação y ao quadrado, tá? Bom, pessoal, essas teorias que eu falei para vocês aqui, tá? Que eu descrevi aqui, elas estão aqui nesse material que eu vou colocar para vocês agora. Aqui na aula 3.
Então, coloquei aqui um PDF. E aí, vou abrir aqui para vocês, tá? Esse material, ó, ele vai falar aquilo que a gente falou, né, das medidas e tudo. Então, quero que vocês discutam isso aí, tá? Em grupo, eu vou usá-lo como uma atividade, já que essas primeiras aulas estão sendo teóricas. Então, ele fala aí só que ele fala mais bem detalhado, tá? Explicando cada coisa. E ele dá alguns exemplos, tá vendo? Exemplo um com os dados ali. Então, eu quero que vocês façam na mão ali, somem tudo aqui, tirem a média, tá vendo? Média de T. Então, somem de acordo com a equação que ele está dando, né? Aqui ele está dando T menos o T médio, né? Que foi o que eu fiz ali rapidinho com vocês. Então, vocês vão ler esse material, tá? Tentar entender esses exemplos. Porém, falta aí, né, menos de 40 minutos essa aula. Então, essa aula, vocês não precisam me entregar nada, vocês vão apreciar aí esse material, tá? Entender. Mas já adianto que eu vou criar aqui na próxima aula. Aí na próxima aula é curtinho também a teoria que eu vou falar, mais do que essa. E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem esses exemplos e fazerem como uma atividade avaliativa, tá? Que vai valer, se não me engano, não sei se 8 pontos, 5 pontos, não lembro como que tá lá o nosso cronograma. Mas é isso. Deixa eu só ver se é melhor. Dessa forma que abriu, tá ok para vocês? Deixa eu ver se tem. Deixa eu editar aqui, peraí. Deixa eu ver na aparência aqui. Eu acho que nova janela é melhor, não é, pessoal? Quando abre o PDF, ao invés de abrir no AVA, abre aí o documento no computador de vocês. Senão ele abre dentro da página, né? Se abrir em Se não nova abre dentro janela da é um pouco página, melhor. né? Vamos mudar a configuração aqui, então. Agora, quando vocês clicarem lá, ó, vai abrir outra página, melhor. Tá ok, pessoal? Então, a ideia é essa, tá? Até para a gente testar aqui as salas do Teams. Cada um vai para a sua sala agora, né? Com seu respectivo grupo. Deixa eu até ver quantos presentes que tem aqui, porque depois eu tenho que mandar a chamada na reunião. 63. É. Então, vocês vão entrar lá na sala do Teams, do seu respectivo grupo, e apreciar esse material, tá? É um complemento do que eu falei aqui hoje, tá? Poderia deixar para vocês fazerem isso depois. Vou dar isso a hora que vocês quiserem. Mas acho interessante, né? Eu já faço isso na aula teórica. Aqui, então, é mais importante ainda que as atividades sejam feitas durante as aulas e em grupo. Tá claro? Porque a ideia aqui é trabalhar em grupo, né? Dar um texto para vocês lerem depois na casa de vocês. Não é a proposta nossa aqui. Então, essa já é uma atividade, mas hoje é só leitura e apreciação, tentar identificar aí as coisas que eu falei nessas duas primeiras aulas. Na aula que vem vai ser mais sucinto, né? Eu vou falar de erro por derivada parcial, algumas coisas assim. E vou dar o tempo para vocês refazerem esses exemplos, tá? Calculando aí na mão cada média, cada coisa, explicando. Eu explico melhor isso na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, vou deixar de compartilhar aqui minha tela agora. Tá? Só confirmando. Hoje é só leitura, então, né? Leitura e discussão aí em grupo, né? Entendeu? Não tem nada para entregar de hoje, não. Entendi. Ok, obrigado. Por nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui.
Ô, Thiago, e a chamada? Como vai fazer a chamada? Vou mandar. Aí daqui a pouco eu mando. Tá? Vou mandar a chamada no chat aqui. Vocês querem que eu mande de uma vez? Vou mandar porque eu confio em vocês. Eu sei que vocês não vão só responder a chamada e ver Big Brother, porque vocês não são assim. Normal. Normal de quê, pessoal? De distribuição normal. Ok? Então, pessoal, vou deixar esse tempo agora para vocês discutirem lá entre os grupos, tá bom? E leem material, é importante. Isso vai ser cobrado. Qualquer dúvida, postem lá no chat que eu vou olhando aqui e acompanhando, tá bom? Aí se organizem aí da forma que